Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de logística, tá? No curso de vocês. Estou com o PowerPoint aberto aqui. Vamos seguir em frente aí. Na primeira aula nós fizemos capítulo 1 e 2, hoje nós vamos fazer o capítulo 3 e 4. Ok? Vamos para o capítulo 3, que vai estar falando a logística no comércio. Tá? Então o que acontece aí em termos de logística? Eu acho que eu até comentei com vocês na aula passada. O pessoal confunde muito logística somente com transporte, né? No entanto, quando a gente vê alguma empresa de transporte, ela só faz transporte. O que eles colocam lá? Logística. Tá? E isso é um erro, ok? Então, no caso, eu tenho até uma opção, por exemplo, que eu coloquei aqui na apostila de vocês tem, tá? Eu vou mandar o PDF de novo, porque me parece que no material de vocês eu estava olhando não tem a logística, tá? Mas eles colocaram, a unidade colocou no cronograma logística para vocês. Depois eu vou, a hora que a gráfica me mandar, eu vou mandar ela com a paginação tudo certinho, tá? Eu estou mandando o material, é a mesma coisa, só que é o material que eu montei para vocês. E vocês vão ver que ainda está capítulo 1 em cima, não tem as alterações do capítulo, tá? Mas o conteúdo é o mesmo, ok? Então, ó, eu coloquei para vocês um exemplo onde você compra iogurte, tá? Isso daí você vai falar que todos os casos no supermercado, né, ou no mercado. Só que o que acontece? Para esse produto chegar no supermercado, ele passa por uma série de outras etapas, né? Então, o que a logística vai entrar? A produção desse iogurte, depois tem a embalagem, depois tem a outra, por exemplo, vamos falar assim, ó, falando em embalagem, vamos pensar, isso na próxima aula a gente já vai comentar sobre isso também. Vocês têm a embalagem do iogurte, que é aquela primeira, que é o, vamos falar assim, o potinho que está o iogurte. Tá? Aí, só que tem a outra embalagem, que é a que tem vários conteúdos do iogurte. E quando você vai transportar isso, você tem uma outra embalagem que é transportado esse produto todo junto. Tá? Então pensa bem, ó, nós temos a embalagem, que nós consumimos ela, tá? Que tem o produto que nós vamos consumir. Tem uma segunda embalagem, que é onde tem todos os outros, por exemplo, você compra, vamos pegar aí o Yakult, vou pegar o exemplo do Yakult, que é aquele potinho, aquele vermelhinho, é esse aqui, ó. Vou até mostrar na internet para vocês. Vamos colocar aí Yakult. Não me lembro como escreve Yakult. Esse aqui, ó. Esse Yakult aqui. Então o que nós temos, ó? Vou pegar aqui, pegar pelo site dele mesmo. Produtos. Vocês têm essa primeira embalagem, tá? Mas como que ele é vendido? Quando nós compramos ele, se não me engano, essa embalagem desse produto aqui, então, por exemplo, esse aqui é a embalagem que a gente consome ele, ok? Só que tem a embalagem do Yakult, quer ver? Se não me engano, são 7. Aqui, ó. Ele vem dessa maneira. Então ele tem 7 Yakult aqui dentro, ó. Então, por exemplo, se pensando em embalagem, nós temos essa embalagem, que é a embalagem a qual nós consumimos. E, por exemplo, para ir no supermercado, quando chega no supermercado, ele tem essa outra embalagem aqui, que está com 7 embalaginhas dessa daqui, a qual nós consumimos. Só que para transportar para o supermercado, ele tem certamente uma outra embalagem que vai com muito mais. Ok? Então isso tudo, mas daí depois nós vamos ver no decorrer no outro capítulo, na outra aula de sábado que vem, nós já vamos
Na próxima aula nós já vamos falar sobre isso, ok? De embalagens. Então esse daqui é só para vocês. Vou até deixar aberto aqui, só para a gente saber o que eu estava falando aqui. Tá? Então isso tudo é logística. Então quando eu falo que o pessoal de transporte se fica equivocado quando fala que eles são logísticas, não. Tá? Por que eles não são logística? Porque a logística tem a produção, depois tem a primeira embalagem, segunda embalagem, terceira embalagem, e ele tem o transporte. O transporte faz parte da logística. Tá? No capítulo 4 nós vamos ver isso. Ok? Que tem vários tipos de transporte também. Aí vamos lá. Ó. Falar do estímulo do comércio. Tá? O custo, aqui nessa parte de baixo que eu coloquei, ó, o custo logístico representa um fator-chave para o estímulo do comércio. Tá? Por que a gente fala que é um fator-chave? Porque, quando, por exemplo, uma logística bem programada, um planejamento da logística, reduz o custo, tá, desse produto final. Tá? E isso aumenta a lucratividade, por exemplo, impostos, né, por exemplo, de viagens e tudo mais. Se for bem planejado, a gente consegue reduzir custo. Tá? Por isso que a gente tem que trabalhar bem a logística aí. Tá? Então vamos lá. Aqui o que eu coloquei, ó, como exemplo, o que eu coloquei aqui, ó, quando mencionamos custo de produção, estamos falando tudo aquilo que é gasto por uma empresa para produzir. Nessa conta é necessário levantarmos realmente tudo, por exemplo, imposto, tá? Mão de obra, preço da matéria-prima, contas para manter a infraestrutura, luz, água, telefone, tá? Gastos com insumos. Aqui também pode entrar, tá? Aqui o que entra nos insumos, ó, papel, computadores, bobina, fax, etc. Equipamentos, tá? As embalagens, isso aqui nós vamos ver na próxima aula, e o transporte. Tá? Então tudo isso aqui, ó, se encontra dentro da logística, por isso que eu falo que não se pode separar, igual o pessoal faz aí, coloca transporte, só o transporte como logística, e não é bem isso. O transporte também tem que ter uma logística, por exemplo, a empresa de transporte, ela necessita ter uma logística para reduzir seus custos também para o consumidor, ok? Então vamos lá. Aí o caso de sucesso no varejo determinado pela logística. O que vai ter aqui? Ó? Eu coloquei um exemplo aqui, depois eu vou citar um que até aconteceu comigo uma vez. Eu acho que, se não me engano, eu comentei com vocês. Tá? Aqui, ó, eu coloquei um exemplo de um consumo da TV LED, tá, de 62 polegadas, com home theater e tal, alta fidelidade de som, aí com um custo de R$4.200. Tá? Aí, por exemplo, você juntou o dinheirinho lá, tá, para comprar. Só que o que vai acontecer? Tem esse mesmo produto numa outra loja, que eu coloquei até aqui, R$4.700. Tá? Só que nessa loja, que você vai pagar R$4.200, você tem que esperar 30 dias para o produto chegar. Aí, por exemplo, ó, você sai à procura de uma loja fechar um negócio, se depara com uma que está em promoção de R$3.500. Então, aqui, o que você ia pagar R$4.200, você vai pagar R$3.500, só que a condição deles é você esperar 30 dias para estar chegando. Aí eu até coloquei aqui, ó, insatisfeito com prazo de entrega, afinal foi uma espera de 2 anos que a pessoa foi juntando dinheiro e tal, você juntou dinheiro para comprar sua TV, seu refrigerador, seu videogame, alguma coisa desse tipo, tá? Aí, por exemplo, entrando na segunda loja, o vendedor garante a instalação para o mesmo dia e que à noite você terá sua sala de cinema montada. Só que vai custar R$4.700. Tá? R$500 a mais. Mas o que vai acontecer? Você está disposto a pagar pelo tempo, tá, de entrega. Na outra loja você vai pagar menos, mas o que vai acontecer? Você vai chegar, você vai ter 30 dias de espera aí para poder utilizar, ok? Eu coloquei um cálculo aqui, deixa eu ver aqui, eu acho que eu falei R$50 a mais do que estava disposto a pagar, tá? E R$2.000 a mais do que a primeira loja. Acho que aqui eu fiz
Fiz uma bagunça aqui com os valores, né? Então, por exemplo, você estava disposto a pagar 4.200, né? Ok. Aqui no caso aqui é R$1.000. Eu coloquei errado aqui, pessoal. Tá? Coloquei 2.000, é R$1.000, 1.200, né? A mais. Então aí nós temos que corrigir aí. Aí eu ainda até coloco, né? Por se tratar de um sonho, é muito provável que nesse momento você feche o negócio na segunda loja, que seria a loja que você vai pagar 4.700, ok? O que aconteceu? Eu falei com vocês sobre isso. Depois no final eu tenho uma observação que eu coloquei para vocês e nós já vamos lá. Tá? Aqui, ó, o que o processo logístico influencia no comércio? O estoque, transporte, armazenagem, compras, entre outros. A atividade básica da logística: transporte, manutenção de estoque e o processamento de pedidos. Então tem todas essas opções, as 3 atividades são consideradas bases na logística. Acho que isso tem até uma questão para vocês aí, ok? A relação entre atividades primárias. Tá? O que nós temos aqui? Ó? São 3 atividades primárias da logística, né? Aí o que nós vamos fazer? O que nós temos aí para falar dessas atividades? É o transporte, manutenção de estoque e processamento de pedidos. Aqui eu fiz tem até um desenho aqui, né? Que é a manutenção de estoque, que vai processar o pedido, vem para o cliente, tá? Através do... Aqui tanto eu coloquei, né? O cliente pede, tem o estoque e o transporte para ir para o cliente. Tá? Então, ó, chegou o cliente na loja, vai fazer o pedido. Se você tem o estoque, já manda, ou o cliente já leva, né? Ou você vai colocar na transportadora para chegar até o seu cliente novamente. Ok? Então vamos lá. Depois tem um exercício na apostila de vocês. Que está na... Vou abrir aqui novamente. Nós temos aí a opção aí que vocês têm do exercício, tá? Esse material aqui eu mandei para vocês, que igual eu fiz na aula passada. Então, ó, chegando aqui você vai criar uma sequência de logística. Por exemplo, o que você vai fazer? Você tem uma empresa que você produz, vamos falar assim, ó, você produz camiseta, tá? O que você precisa para produzir essa camiseta? Os estoques, por exemplo, tecido, linha, tudo mais. Produziu. Tá? A pessoa fez o pedido, você colocou na transportadora, essa transportadora levou para o seu cliente. Então você vai fazer um desenho aí para mim, basicamente assim. Então depois tem as opções aqui, ó. Igual aquele exemplo que eu falei, pessoal. Olha o que aconteceu comigo. Tá? Uma vez eu precisava de comprar um aparelho de som e eu sempre costumei comprar numa loja em Franca. Eu não vou citar nomes para não fazer propaganda e também não ser antiético com a outra loja. E tinha uma loja logo na frente que um amigo meu tinha comprado um aparelho quase parecido e falou que tinha o aparelho que eu gostaria de que eu estava precisando comprar. E eu fui com a indicação desse meu amigo. Eu fiquei na loja esperando 15 minutos, tá, para ser atendido por um vendedor. Eles estavam tomando café, tá? Eu expliquei aí nesse terceiro aí. Tá? Aí depois chegou até mim, tá? Foi fazer meu cadastro, demorou tempo pra caramba. Tá? Aí falou que eu tinha que adquirir um seguro para ter, por ser minha primeira compra e tudo mais. O que eu fiz? Eu agradeci e entrei na loja da frente, que é a que eu estou sempre acostumado a comprar. Inclusive eu compro até hoje nela. Eu saí dessa loja que eu estou acostumado a comprar com um aparelho na mão em menos de 5 minutos.
Então eu entrei, mostrei o que eu queria e já saí. E paguei o que? R$50 a mais do que da outra loja. Então, dependendo de como for o atendimento, vou voltar a falar de atendimento, tá? Compensa mais você ser bem atendido por um tempo menor do que ficar esperando uma série de outras coisas, tá? Opinião do professor Célio. Aqui vocês vão colocar para mim uma experiência que vocês teve igual essa que eu falei que eu tive aí com o aparelho de som, ok? Então vamos aí para logística e transporte, que é o nosso próximo capítulo aí. Vamos lá para o capítulo 4. Então, quando nós falamos de transporte, como eu falei, né, um erro comum entre as pessoas, né, confundir a logística com o transporte. Tá? O transporte, na verdade, é importante atividade dentro da logística. Então, ele faz parte da logística. Ele não é a logística em si, ok? Porque ele consiste basicamente em movimentação da mercadoria. Só que o que vai acontecer? Nós temos uma opção aí, ó. Eu até coloquei aqui de alguns fatores econômicos. Vamos pegar assim, estradas, tá? Tem estradas que você vai fazer um frete, você vai saber o valor de um frete, vai ver que o valor é absurdo, tá? Talvez fique até mais caro na realidade que o produto, porque a estrada é muito ruim, é complicado. Uma vez eu trabalhei com um pessoal que vendia calçados pela internet, em e-commerce. Quando o pessoal ligava, por exemplo, ele queria somente 3 pares de determinado produto, a hora que ele ficava sabendo o valor do frete, dependendo do estado que ele morava, não compensava. E muita gente desistiu de comprar por causa disso. Aí aqui mais na frente, ó, eu coloquei os modos de transportes. Tá? Então, ó, tem um rodoviário, que é o que a gente está mais acostumado, o hidroviário, ferroviário, dutoviário e o aéreo. Tá? Aqui, ó, eu coloquei, no caso aqui, o hidroviário tem importância muito grande no que diz respeito ao transporte de carga em diferentes países. Dentro da classificação de transporte temos o marítimo, feito por navios no mar, fluvial, feito por navios ou balsas em rios, e o lacustre, feito por navios e balsas em lagos. Então esse é o hidroviário. Dutoviário, por exemplo, são óleos, né, que passam por dutos, também é considerado um meio de transporte. O aéreo, o avião, que é o ferroviário, o de trem. E o rodoviário, o caminhão, tudo que a gente está acostumado aí. Tá? Aqui, ó, eu pus até um exemplo do dutoviário, que é o menos comum entre todos, né, que é feito através de dutos. Pode ser representado como oleoduto, usando para o transporte de óleos e derivados de petróleo. O gasoduto também, né, usado para o transporte de gás. Então tem essas outras opções aí que nós falamos. E o transporte aéreo, né? É importante no que diz respeito ao transporte entre países e regiões distantes, porém menos utilizado. Por quê? Por causa do alto custo, tá, que tem. Porque fica muito caro. Tá? Tem a parte de estoques e armazém, que é onde você vai estocar. E, por exemplo, qual a diferença do estoque e do armazém? O armazém é onde você guarda o seu estoque de produtos. Eu até coloquei aqui, ó, por exemplo, nessa foto aqui, nós temos o armazém e o estoque de cada produto que nós temos aí na nossa logística. Né? A manutenção de estoque, que ajuda muito na logística, porque se você tiver um estoque bem organizado, no seu colaborador, eu não gosto de falar funcionário, tem muita gente que hoje a gente trabalha e fala que é o subordinado, que é isso, que é aquilo. Eu não gosto desses termos, porque tem um colaborador que você vai ter sempre alguém te ajudando para que aquilo ocorra de maneira eficaz. Né? E, por exemplo, na manutenção de estoque, se você tiver um estoque bem organizado, muito mais fácil para se encontrar produtos, muito mais fácil de se... Hoje com o sistema isso fica muito mais fácil, né? Tá na prateleira tal, vamos pegar
na estante tal, prateleira 7, uma coisa desse tipo. Tá? Então fica muito mais fácil. A pessoa vai, por exemplo, o cliente chegou lá, comprou vamos pegar assim, um DVD. Tá? Nem sei se tem aparelho de DVD mais para vender. Comprou o DVD. Vai no estoque, puxa lá no sistema, tá no corredor A, na estante B daquele corredor e na prateleira número 7. Tá? Então a pessoa já vai direto. Isso se mostra organização, né? Depois tem o estoque na cadeia logística, né? Eu até coloquei, o estoque representa uma importante atividade na logística. Representa uma parcela significativa do que se gasta em logística na empresa. Essa fatia de custo pode variar entre 40 a 50 dos custos. O investimento de logística de uma empresa, quanto mais você economizar, mais você consegue passar isso para o consumidor final. Ok? Aí eu coloquei sobre estoques e armazenagens, né, armazéns de empresa, pode ser próprios ou alugados. Aí vai depender do caixa, né, da empresa, da organização da empresa também. Ok? Aí, resumindo, né, o estoque proporciona uma economia no que diz respeito ao transporte e mantém os produtos disponíveis para que você possa proporcionar um valor agregado ao produto. É um dos processos logísticos mais caros ou que podem ou não ser um fator de entrada do produto de mercado. Então o que acontece? Se você não tiver, outro detalhe importante, né? Se nós não tivermos o estoque, o que vai acontecer? Toda vez você vai gastar com transporte. E isso vai te dar um custo muito maior. Ok? Depois a tecnologia da informação, que é algo assim excepcional, né? Que é o que eu falei lá. Por exemplo, você tem um estoque. Se você tiver isso em sistema, o seu estoque descrito no sistema, ou não só estoque, mas, por exemplo, depois nós vamos fazer uma planilha, futuramente nós vamos fazer uma planilha de como ocorre, desde a produção até o final da entrega do produto. No Excel mesmo nós vamos criar isso, tá? Para mostrar quando o produto está sendo entregue em atraso e uma série de outras coisas aí. Tá? Então aqui, o que eu coloquei aqui? Existem vários processos logísticos ao longo de uma cadeia logística, que são o fornecedor, o estoque da matéria-prima, produção, estoques de produtos acabados e distribuição físicas. Tá? Então tudo isso, por isso eu volto a falar, transporte não é só logística, tá? Como muita gente fala. Ok? Agora, concluída a questão do estoque da matéria-prima, estaremos aptos a elaborar a necessidade de compras, uma vez que esse setor é o responsável por abastecer o estoque de matéria-prima. Vai falando obra-prima. Aí os custos que envolve, pessoal, isso é uma parte interessante. Muita gente pensa que a parte da tecnologia de informação fica muito caro. E muito pelo contrário, é um dos menores custos da logística. Aqui eu até coloquei aqui, ao contrário do transporte, que apresenta um gasto aproximadamente de 50% da cadeia logística e do estoque que consome uma fatia de 40%, em média, o que se gasta com tecnologia da informação gira em torno de 1 a 4% dos custos. Olha a diferença. Tá? Então, aqui eu coloquei até uma história fictícia, né? Eu coloquei aqui, historinha fictícia. Você chega tarde e cansado do trabalho. Para relaxar, resolve entrar no site de uma grande empresa, dessas que vende produtos somente pela internet. Pesquisa preço para comprar um novo aparelho de DVD, que custa cerca de R$ 199. Você efetua a compra, cujo frete é gratuito. Nesse dia, o sistema de informação desse site está com defeito. Informa ao estoque que você efetuou uma compra de uma TV 29 polegadas. Olha que interessante também isso. Se o sistema não estiver legal, olha, isso vai gerar um custo também maior. Tá? Por exemplo, eu comprei um DVD pelo site, só que o sistema estava com problema e informou que eu comprei uma TV. Tá? O que vai acontecer? A hora que isso chegar na minha casa, eu vou falar, não, opa, esse pacote aí eu comprei só um DVD, isso daí que está aí dentro não é um DVD. Tá? É algo maior. É uma TV, por exemplo, igual foi o exemplo citado aqui. O que vai acontecer?
o frete foi gratuito. Esse produto vai ser devolvido e ele vai ter que me mandar o produto novamente, tá? Com frete gratuito de novo. Então ele teve uma perca aqui, então isso tem que ser muito bem estudado, tá? Apesar do custo dele ser baixo, mas ele é baixo quando é funcional, tá? Não adianta nada você pegar um sistema de informação, um software que não vai te dar as informações corretas, ele vai gerar um custo muito maior para a gente trabalhar, tá? Então no final ele vai acabar saindo muito caro. Aí depois eu coloquei o processamento de pedidos, né? Tecnologia da informação. Processamento de pedidos, a maioria hoje das empresas já trabalham com o sistema, quer dizer, a maioria não, todas trabalham com o sistema, né? Na parte de... porque todas, a maioria hoje se trabalha com o setor da tecnologia da informação, tá? Então eu coloquei aqui, ó, tecnologia da informação é o conhecimento aplicado para controle e obtenção de dados, mas obviamente que hoje em dia as empresas já tenham isso informatizado, ok? Então aí tá aí, pessoal, a nossa aula de hoje, tá? Tem um outro exercício, eu até coloquei aqui, prática e exercício. Eu vou voltar lá na apostila só para a gente ver o que eu coloquei aqui no transporte e logística, tá? E nesse caso aqui, ó, coloquei só as questões, né? Então vocês vão responder para mim, tá? Pode ser no Word mesmo, vocês podem editar, ou numa folha de caderno, não precisa se preocupar em imprimir isso aqui para me mandar foto, tá? Vocês podem escrever mesmo no caderno e tirar foto e me mandar. Tá? E não precisa colocar as perguntas, coloca lá só o número 1 e coloca a resposta para mim. Número 2, quais são os tipos de transporte? Só coloca os tipos de transporte, não precisa colocar pergunta, tá? Certinho, pessoal? Então, um ótimo final de semana para vocês e até a nossa próxima aula. Forte abraço para todos.